Bom, meus senhores, voltamos ao básico, voltamos às raízes e voltamos a operacionalizar com os microempreendedores individuais. E esse vídeo ele será para explicar sobre estas empresas que são microempreendedores individuais, seja no ramo de prestação de serviço ou no ramo de comércio, e elas têm essa possibilidade de estar buscando créditos, inclusive subsidiados pelos bancos de fomento. Se você se interessa sobre esse assunto, acompanhe aqui e veja bem, olha que extraordinária oportunidade para o empresário. O cara é um microempreendedor individual, ele não tem acesso nem àqueles créditos caríssimos que os bancos comerciais operam. Às vezes ele pode ter ali um crédito disponível ali em bancos online, mas a taxa de juros de 10%, para mim é pior do que a agiota, que ainda tem o IOF de 1,2%. Então, inviabiliza qualquer negócio, principalmente para o empresário que está começando, que geralmente é o microempreendedor individual. Então, você tem a possibilidade de estar tendo acesso a um crédito de 1,69, taxa de juros, sem precisar colocar garantias reais em imóveis ou avalistas com renda comprovadas. Não precisa, basta basta fazer o que nós fazemos aqui no escritório, que é pegar essa relação de documentos, a gente monta o projeto, dá entrada e acompanha o processo de liberar. Na hora que tem a opção de colocar avalistas ou renda ou imóvel, nós escolhemos a opção do Fundec. Em consequência, ele entra como garantia e não precisa que o empresário coloque avalista ou imóvel. Mas, enfim, é uma extraordinária oportunidade. Então, o empresário, como é que funciona para você que está interessado, para você que é MEI, como fazer para ter acesso a esse tipo de crédito? Então, aqui na BR Projeto, como é que nós fazemos? São 3 pilares básicos para se ter acesso a recursos subsidiados de bancos de fomento. Então, primeiro você tem que ter o CNPJ, tem que ter a pessoa jurídica pré-estabelecida e não somente o cartão CNPJ, que é uma regra que cabe muito para o MEI, que geralmente o MEI só tem um cartão CNPJ, mas ele não tem inscrição municipal e ele é um comerciante e também não tem inscrição estadual e precisa ter. Além disso, o empresário, mesmo ele sendo microempreendedor individual e ele tendo mais de um ano, ele tem que ter sim a declaração de imposto de renda da pessoa física, mesmo que seja aquela declaração de imposto de renda com isenção, mas tem que ter pré-requisito. Além disso, tem a relação de documentos que é comprovante de endereço residencial, comprovante de endereço empresarial, documentação pessoal. Eu junto essa relação de documentos e começo a questionar para o empresário para entender. Então, vou perguntar para o empresário quanto tempo de CNPJ que ele tem, que tem um impacto na análise do tempo de CNPJ, qual que é a experiência que ele tem na área, de quem que ele compra, quais são os seus fornecedores, para quem que ele vende, quais são os seus compradores, e durante esse meio termo de compra e venda, quais são os seus custos. Portanto, eu tentarei entender se ele tem custos com translado, se ele tem custo com aluguel, se ele tem custo com comissões, se ele tem custo com colaboradores, quais outros custos adicionais que ele tem, se ele tem custos financeiros, tem que entender isso tudo. Então, a partir disso, eu entendo a realidade dele, vejo o que o empresário quer fazer com aquele dinheiro. Se ele quer um dinheiro para expandir, ele quer expandir fisicamente a empresa dele, alugando mais uma sala, ou reformando a sala que ele está, ou montando uma filial para ele, enfim, entender a cabeça dele. Às vezes ele quer comprar, às vezes ele é um industrial e ele quer comprar um maquinário novo para aumentar a produção ou então para otimizar a produção dele, porque o maquinário que ele tem antigo, ele produz, mas gasta muito insumos, gasta muito produto, então fica muito cara a produção e ele quer comprar para um maquinário novo e produz uma maior quantidade com custos menores. Você está entendendo? Eu tenho que entender toda essa realidade. Aí eu monto o processo, pego essa relação de documentos, mando para o banco de fomento. O banco de fomento ele irá analisar primeiro, que é muito rápido, em torno de 5 minutos ele já analisa. SPC Serasa, Bacen, seu empresário, ele está com o nome sujo, se ele não está, se a empresa está com o nome sujo, não está. Se a empresa está com os impostos em dias, barra não está, que é a CND em si, que comprova
como é que está a situação fiscal do empresário. Então, ele fez essa análise, vai passar para a análise documental, irá ver se a documentação ela tem toda a documentação ou se a documentação está visível, se a documentação não está complexa de ser vista e tal. Então tem que ver, tem todo esse cuidado aí com relação de documentos. O pessoal da análise vê muito isso. Passou disso, aí ele vai analisar o projeto de viabilidade que eu faço. Vai ver se tem viabilidade, se tem lucratividade no negócio, enfim, vai ver se sobra lucro suficiente para o empresário pagar a parcela e sobrar margem para a empresa dele. Não é só pagar a parcela, tem que sobrar margem, tá? Então, partiu disso, o banco foi lá, analisou, passou por todas as etapas, aprovou. Aprovou, eu estou falando para empresas da área do comércio, tá? Então, empresário, comércio e indústria, como é que eles fazem? 30% entra na conta jurídica do empresário, do MEI, e os outros 70% é mediante a contrapartida da nota fiscal. Então, eu tenho uma empresa, vou colocar aqui que é muito comum empresas de distribuidoras de bebidas me procurarem. MEIs é muito comum. Então, eu tenho um MEI no ramo de distribuidor de bebidas, entrou os 30% e os outros 70%, como que eu vou conseguir utilizar? Fica um crédito na Goiás Fomento e eu tenho acesso por meio de duas maneiras. Primeiro, ou eu compro um produto do meu fornecedor, então eu compro a bebida, ele emite a nota fiscal e eu pago ele com meu dinheiro e pego a nota fiscal, pego esses comprovantes de pagamento à vista, mais a nota fiscal e mando para Goiás Fomento e o Banco Goiás Fomento vai me ressarce esse dinheiro que eu comprei à vista. É uma das opções. A segunda opção, eu peço para o fornecedor emitir a nota fiscal, eu pego essa nota fiscal, mando para Goiás Fomento paga o fornecedor e eu vou lá e tiro a mercadoria. Então são essas duas maneiras de ter acesso a esse crédito Goiás Fomento e das consequentes liberações. E isso monta todo o escopo, desde a relação de documentos até a liberação do crédito. Então, se você quer saber se sua empresa tem as características básicas, se você quer reestruturar seu negócio por meio de financiamento subsidiado, se você é um MEI, está com muita dificuldade em ter acesso a esse crédito Goiás Fomento, que para mim é indiscutivelmente a melhor das opções para os MEIs, entre em contato conosco na BR Projetos Captação de Recursos Empresariais. Ou então, você tem a segunda opção de não ter acesso a crédito e ficar com dificuldade financeira constante por falta de capital, falta de recursos. Então, gente, pense bem e procure a melhor opção que há no mercado para você. Se eu sou MEI e eu tenho acesso a crédito, eu vou buscar crédito imobiliário. Eu com dinheiro consigo comprar com meus fornecedores a preços melhores, fornecer melhores condições físicas para o meu cliente e gerar maior lucratividade para a minha empresa. Então, cabe a você escolher. Se você quer ter lucratividade no seu negócio e ter isso por meio de recursos subsidiados, entre em contato conosco na BR Projetos Captação de Recursos Empresariais. Eu farei questão de atender. Um abraço.